Essa parte é uma parte que você pode assistir umas, sei lá, umas 8 vezes e você nunca mais vai ficar refém de ninguém. Qualquer número que me dê de diluição, de graduação, de qualquer coisa eu sei fazer. Qualquer uma, porque isso aqui é matemática, você vai fazer na calculadora, não é técnica de ninguém. Eu vou mostrar para vocês como é que a Dispor, a Galderma, a Allergan chega naquele número que ele te mostra na bula, para você também não ficar refém deles, tá bom? Primeiro passo, a gente tem lá uma seringa de 1 ml, então uma seringuinha aqui de 1 ml de insulina, ó, tá? Essa seringa aqui de 1 ml de insulina, aquela tradicional de 1 ml de insulina, ela tem 100 unidades de insulina, mas eu não vou aplicar insulina, eu vou aplicar toxina. Então eu não vou ver as unidades de insulina, que tem 100 aqui. Eu vou ver as unidades de toxina, então eu tenho que fazer a conversão. Como é que eu vou fazer isso? Então tá. Comprei o Dispor 300 unidades. Ou comprei o Dispor 500 unidades. 300 unidades, eles falaram aqui na bula, né? Ou enfim, tem aqui uma diluição para 2,4, você pode fazer a de 2,4 ou você pode fazer a de 1,2. Lembra que a gente acabou de ver? Você pode escolher. Então, aí eu vou fazer 1,2 ou vou fazer um 2,4. Eu vou fazer a conta desse aqui, depois vocês podem fazer de outra se você quiser. E a de 500 unidades para 4 ml. Tá, tudo bem. Só que eu tenho aqui 1 ml. E eu quero saber quantas unidades cabem aqui. Como é que eu faço? Primeiro passo. 300 unidades. A gente vai fazer uma regrinha de 3. Eu não sei se todo mundo sabe que é a regra de 3, mas eu vou explicar. 300 unidades está para 2,4, que está escrito lá, que o representante falou. Assim como quantas unidades cabem em 1 ml? Numa seringuinha de 1 ml. Quantas? Então eu vou fazer um cruzamento aqui, ó. X vezes 2,4 é igual a 300 vezes 1. X é igual a 300 dividido por 2,4. X é igual a 125. Ah, então quer dizer que cabem 300 unidades se fosse uma seringa de 2,4, mas aqui eu tenho uma seringa de 1 ml, cabe 125. Cabe 125 unidades aqui. Mas como é que eu vou saber quantas unidades por tracinho? Depende da quantidade de tracinhos. Você pode ter uma seringa de 1 ml, mas você pode ter uma seringa de 1 ml com 30, 40, sei lá, 50. Vai saber o que no mercado você não consegue encontrar em quantidade de risquinhos, porque não é o número que está aqui. Aqui é insulina. Então você precisa contar. 1, 2, 3, tem 50. Nessa aqui tem 50. 50 traços. Então como é que eu faço? Aqui cabe 125. Eu vou dividir pelos 50 para saber quanto tem em cada um. 125, que cabe aqui dentro, dividido pelas 50 casinhas que a gente tem 2,5 unidades por traço. Só que aí, 2,5 unidades, às vezes, se eu fizer uma diluição, só para adiantar aqui para vocês, se eu fizer uma diluição seca, 1,2, essa conta toda que eu fiz vai dar 5 unidades. Porque eu vou reduzir aqui pela metade e aqui eu acabo aumentando para o dobro. 5 unidades num tracinho. E aí você quer colocar 2,5 unidades aqui no orbicular. Agora, como é que você vai dosar aqui, ó? Você vai pegar e falar assim, bom, daqui até aqui vocês não vão nem conseguir ver o êmbolo mexendo, mas olha lá. Vou colocar 5 unidades. Puf. Agora eu quero colocar meia. Ixi. Metade aqui, 2,5 unidades, não 5. Ai, será que foi 2,5 mesmo? Porque tá na metade do risquinho, não sei se tá dando 2,5. Será que tá dando 2,7? Ou 2,3? Ou 2? Como é que você sabe? Como é que você sabe? Quanto que tá indo exatamente, se a toxina é tão precisa, se é um músculo exato que você está querendo, um ponto motor, fez todo um trabalho, uma diluição, gota a gota, e aí você vai falar que isso não vai fazer diferença? Claro que vai.
então o que a gente faz para ter maior precisão na aplicação? Você pega uma graduação dos mesmos 50 tracinhos, mas com menos quantidade para dividir. Como que eu faço isso? Eu pego uma seringa de meio ml com os mesmos 50 tracinhos. Entendem? Os mesmos 50. Só que com uma menor quantidade de toxina colocada aqui. Então, em uma seringa, isso a gente fez uma seringa de 1 ml. Numa seringa de meio ml, a metade, com os mesmos 50 traços, que nessa seringa de meio ml, ao invés de conseguir 125, eu vou conseguir a metade, já que uma é de 1 ml, a outra de meio. Eu vou dividir pelos mesmos 50 traços e vou ter 1,25 por traço, ao invés de 2,5. Isso para uma diluição assim, não para uma diluição seca, tá? Se a gente fosse pensar numa diluição seca, aqui eu vou ter, ao invés de 2,4, eu vou passar para 1,2. E essa divisão aqui, eu vou ter o dobro de unidades. Ao invés de 1,25 nessa seringa ou 2,5 numa seringa maior, não lembra que eu estava falando de 5 unidades? Então, se fosse uma diluição seca, numa seringa de 1 ml com 50 traços, eu teria 5 unidades, uma maior concentração, já que eu coloquei menos soro. E em uma seringa de meio ml com 50 traços, 2,5 unidades.